Eu estou num grupo que está a fazer a investigação sobre o Cineclube e o senhor falou que em Torres Novas não existia televisões, não existia esse género de... ou pelo menos não existia muito esse género de meio. Grande parte da população não tinha televisão. Certo. Em 68 eu não tinha televisão. Nem em 69. Foi em 70. Como já tinha mais de 10 anos. Havia a taberna, havia duas tabernas no bairro do Bravo, eu tinha a taberna espreitar a televisão. Como eu via mulheres. Então, as pessoas que fundaram aqui este cineclube, como é que elas tiveram esta ideia e como é que elas passavam, principalmente os programas, os filmes e assim, como é que isso era feito? O cineclube apareceu, já havia cineclubes noutros pontos do país. E noutros pontos da Europa já havia cineclubes muito mais antigos. Porque sempre houve em vários países da Europa, a partir de certa altura, as pessoas começaram a querer ver filmes, ter acesso à programação de cinema alternativa à programação comercial, que era a programação comercial, passava coisas, muitas delas não interessavam a públicos mais exigentes culturalmente e queriam ver cineastas e filmes de outro tipo com outro tipo de qualidade, com outro tipo de reflexão sobre o mundo, e não apenas as comédias, que era o prato forte da programação de cinema. O cinema comercial, as comédias, as palhaçadas. O cinema de autor não passava assim muito, vá. E os cineclubes eram uma alternativa a isso. Eram circuitos de cinema alternativos que levavam as pessoas a poder ver filmes que o circuito comercial não dava. Portanto, já havia cineclubes noutros países. Em Portugal também já havia alguns cineclubes de prestígio, Porto, cineclube universitário, cineclube de Faro, já havia, sempre houve cineclubes a partir dos anos 50. Não sei se algum mesmo dos anos 40. E o Torres Novas nasce por ideia, digamos assim, ainda no núcleo campista Reia da Aurora. Porquê? Porque no núcleo campista Reia da Aurora, que deu origem ao campismo, havia ali uma série de pessoas, militantes, resistentes, que tinham acesso a este tipo de informação, a este tipo de coisas, a este tipo de realidades, sabiam que estas coisas existiam e, portanto, tentavam também na sua terra, através dos meios que tinham, que as coisas acontecessem também como aconteciam noutros lados. O núcleo campista Reia da Aurora não começou por clube, logo por clube de campismo, exatamente porque houve, dada a dificuldade que se punha à existência das associações. Então, para ser uma associação, aquilo tinha que cumprir logo uma série de requisitos burocráticos, que era difícil. Depois, como aquilo era uma série de gente, um bocadinho marcada também politicamente, eles pensaram, bom, se a gente vai aqui, como é que a gente dá a volta a isto? Vamos fazer um núcleo campista, uma coisa muito... E foi esse núcleo, e foi quando ainda existia só esse núcleo campista, nem sequer ainda o clube de campismo, surgiu. Algumas pessoas começaram a falar na ideia da formação do cineclube, nomeadamente, uma pessoa importante, chamada Francisco Canais Rocha, militante político, que foi eu, digamos assim, posso dizê-lo, por estudo que fiz das coisas. Francisco Canais Rocha era um homem que começou por ser um carpinteiro. E pouco tempo depois, em jovem, ele já estava a dar aulas de inglês aos amigos, a falar de história, lia livros, em reuniões no Governo de Portugal, e fazia isso, dava leituras, ensinava línguas. Portanto, esse homem formou, decidiu dele, o Reia da Aurora. E ainda ele estava no núcleo campista, já ele estava com a ideia que sabia formar um cineclube. Formou. Portanto, a gente vem daí. Reia da Aurora, e é aí que nasce a ideia de formar um cineclube,
que se forma poucos anos depois, com várias das pessoas que tinham estado, obviamente, no campismo do Rei da Aurora. Foi assim que nasceu. O que é que eles queriam era, de facto, ver filmes, ler livros, organizar palestras, debates, ouvir músicas, discos, coisas que, em conjunto, podiam fazer, de alguma forma, e que as pessoas isoladamente em casa não podiam, não tinham acesso. Portanto, o Cineclube era uma maneira de tentar levar as pessoas, pelo que ouviam, pelo que liam, pelo que falavam, pelo que conversavam, tentar levar as pessoas a pensar de outra maneira sobre o mundo, para poderem agir sobre o mundo, isto é, para poderem agir sobre aquilo que se passava em Portugal. Era essa a ideia de quem estava por trás da formação era abrir horizontes às pessoas, era dar instrumentos para poderem agir, para poderem transformar o mundo à sua volta. O senhor também falou que muitos deles estavam sob vigilância e que às vezes as suas atividades eram controladas. Sabendo que tanto daquilo que eles faziam não ia exatamente de encontro às diretrizes do governo, como é que eles conseguiam na mesma ter estes momentos? Como é que eles não eram impedidos de continuar as suas atividades? Muitas vezes eram impedidos. Muitas vezes as atividades eram proibidas. Às vezes eram. Mas outras vezes, quer dizer, nem todas as coisas que se viam e que se ouviam, todos os filmes, todos os livros, nem todas as coisas eram explicitamente contra seja o que for. Tinham, muitas vezes, mensagens culturais, políticas, subliminares, que ajudavam, de facto, as pessoas a pensar, a duvidar daquilo que era mais imediato do que ouviam. Isto agora levava-nos a uma conversa muito mais vasta, que era criou-se uma cultura muito refinada da parte de cantores, de agentes culturais que organizavam coisas, de dissimular, de fazer coisas com linguagens quase cifradas, em que quem ouvia sabia o que estava a ouvir. E muitas vezes os censores, os coronéis, até pela sua iliteracia, pela sua ignorância cultural, não viam o que é que estava a passar, porque isso era muito, acontecia muito nos jornais. Os jornais davam-se notícias, escreviam-se notícias, que havia milhares de pessoas que sabiam o que é que eu ia dizer, mas aquilo não estava lá explícito, bem explícito, o que é que a notícia queria dizer na realidade. O Cineclube fazia, por exemplo, festivais de cinema infantil. Aquilo, festival de cinema infantil, para fazerem uma catrefa de filmes infantis e para as aldeias do concelho, era uma coisa aparentemente inocente, quer dizer, aparentemente não podiam proibir uma coisa destas, quer dizer. Mas aquilo, só pelo facto de passar filmes às crianças que nunca tinham visto, filmes, ou de outra forma não viam, já era abrir janelas. Portanto, tudo o que fosse combater a ignorância, a falta de cultura, a falta de informação, mesmo que essa informação fosse pacífica, já era uma coisa que já contribuía para o abrir de horizontes das pessoas. Ora, ao contribuir para o abrir de horizontes das pessoas, abrir a cabeça, as pessoas ficavam mais feitas a ter atenção a outras coisas, outras ideias. O Cineclube fazia feiras do livro. A parte dos livros não vinham, até porque estavam proibidos. Mas as pessoas chegavam ali ao Sr. José da Delta, que era assim que ele se chamava, o Sr. José da Delta, o Sr. José da Delta, aquele livro do Virgílio Ferreira, o Sr. José da Delta, que é Lisboa, que também conhecia os livreiros amigos, trazia os livros que estavam proibidos, que
nem sequer tinham tido saída de fotografia, mas que circulavam. Eu sou Zé da Delta, a gente não, foi mais velhas que eu sou Zé da Delta, estamos lá, as coisas funcionavam assim, na arte de furar o cerco, os pingos da chuva. Era isto? Sim, sim. Você esteve presente em algumas das atividades aqui, então, do Cineclube, por volta da altura do... Sim, sobretudo a ao 25 de Abril, sim, fiz parte da direção do Cineclube e estive muito envolvido com as atividades do Cineclube, porque aí o Cineclube teve uma atividade ainda mais intensa de difusão do cinema. Davam-se dezenas de sessões de cinema pelas aldeias, que é infantis, que era cinema para adultos, e fez muitas outras atividades, festivais de cinema, exposições, feiras de livro. Continua-se com uma atividade intensa do Cineclube, pronto, aí já em liberdade, aí já sem... Notava-se muito a diferença do antes e depois em termos daquilo que conseguiam fazer. Já se podia fazer tudo. Antes aqueles, eu não, mas a geração anterior que tinha feito parte do Cineclube, do Coral Fidelis, não podiam fazer aquilo que queriam realmente. Não podiam fazer. Por exemplo, naquela altura houve na televisão um programa muito famoso, que foi um programa de televisão que foi revolucionário na época, que se chamava Zip Zip. Gente que são hoje figuras, mas são figuras históricas, icónicas da televisão portuguesa, Fialho Gouveia, Carlos Cruz, fizeram um Solnado, portanto, fizeram um programa que era o Zip Zip. E esse programa Zip Zip captou a atenção do país porque levava à televisão pessoas que, em geral, não iam à televisão. Pessoas fora da caixa, ninguém se lembrava de levar a Rosa Ramalho, que fazia bonecos de barro, não sei o quê. Ou o Aldemar Negreiros, um grande maluco, artista, estava fora da caixa. Ou gente fora da caixa, que ia ao Zip Zip. E levaram com muito cuidado, todos os cantores que na altura chamavam-se os baladeiros, cantavam aquelas cantigas com conteúdos de oposição, Francisco Fanhais, o Manuel de Freire, tem montes de cantores que levavam e pronto, eles lá cantavam umas cantigas e tal, se calhar não muito daquelas assim mais explícitas, mas aquele programa foi uma pedrada no charco da televisão portuguesa. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nas coisas do programa? Houve vários pontos do país em que, lá está, as coletividades viram para isto uma forma boa a gente pode fazer uma coisa parecida. Aqui, então, em vários sítios houve, aquilo foi o Zip Zip, então as novas foi o Big Bang, Bang Bang. Então o que era o Bang Bang? No Teatro Fugido, programas, uma vez por semana, não sei quantos fizeram, em que as coletividades todas juntavam-se e viam o que é que e o resto lançava coisa, depois passava um filme qualquer, depois havia uma entrevista com alguém a falar não sei o quê, depois, portanto, a imitar mesmo aquilo que se passava na televisão, mas sabendo perfeitamente que aquilo era uma via de falar de coisas, de mostrar coisas, de outra forma não se pode fazer. Ora, cada programa, bem, tinha que ter um alinhamento escrito à máquina, dizer, e agora vai o Coral Fidelis cantar o tema, não sei o quê. E depois entra uma palestra em que vai falar, não sei o quê, sobre não sei o quê. E depois a seguir o resto folclórico dança, e depois, não sei o quê, não sei o quê, depois. E este alinhamento tinha que ir a Santarém, para ser tudo visto, certo, corta, certo. É preciso dizer que na altura, estávamos nos anos 69, 70, havia um presidente de Câmara em Torres Novas, que se chamava Fernando Cunha, que era o homem que já tinha
posto cá pelo regime, pronto, ok, fazia parte do regime, mas era um homem assim já um bocadinho mais aberto. E ele, nessa altura, houve uma intromissão muito forte da PIDE, da Polícia Política, que não queria que o programa, que o Bang Bang se fizesse. Eles já sabiam o que é que lá ia, era os do costume, os tranquilos, o Fidel, que iam lá falar de coisas, contra a guerra. E a PIDE fez uma pressão forte no período. E o Presidente da Câmara, embora sendo do regime, forçou e disse: não, eu responsabilizo-me por o que se passar lá dentro do Ocidental. E ele responsabilizou-se por. Disse: isto faz-se porque eu responsabilizo-me. Deu a cara. Foi um Presidente da Câmara que ficou também. Quem tivemos uma gratidão, porque antes dele entrar como Presidente da Câmara, tinha havido 3 vagas enormes de prisões em Torres Novas. As vagas de prisões era a PIDE aparecer uma noite, ir a casa de 20 ou 30 famílias e levar 20 ou 30 homens numa igreja. Foi assim que aconteceu. Portanto, e houve várias vagas de prisões de turgenos que aconteceram antes desse Presidente da Câmara. E esse Presidente da Câmara, quando foi empossado, a certa altura disse: enquanto eu for Presidente da Câmara, ninguém vai mais ser preso em Torres Novas. Portanto, ele chamava-se Fernando Cunha. Ele, sendo um homem do regime, deu um sinal forte ao governo, assim: isto já não é o que era de antes, eu estou aqui, eu responsabilizo-me por isto, eu não quero que seja ninguém preso da minha terra. E o que é facto é que desde que Fernando Cunha foi Presidente da Câmara de Torres Novas, nunca mais houve prisões políticas em Torres Novas. Houve presos, torrejanos presos, mas fora de Torres Novas. Andavam no lado, em Lisboa, foram presos por atividades contra o regime. Mas aqui em Torres Novas, nunca mais nenhum foi preso. Foi esse homem que, de certo modo, apadrinhou muito, há que dizê-lo, essas tais coletividades, o Rancho dos Reais, o Rancho de Torres Novas, o Fidelos, assim é mais difícil de convivência, mas também por via de outras pessoas, por amor, pronto. Mas foi esse homem que deu uma certa margem para que essas tais coletividades, no período imediatamente antes de 25 de Abril, pudessem ter uma certa paz, embora sempre condicionadas àquilo que podiam fazer por causa da censura, que não dependia do Presidente da Câmara. Um jornal, na altura só havia um jornal, que era o Almonda. Todos os outros jornais tinham sido acabados pelo regime. Mas mesmo o Almonda, que era um jornal completamente alinhado com o regime, tinha que ir todas as semanas levar aquilo para Santarém para ver, para eles dizerem o que é que cortava e o que é que não cortava. Portanto, isso não dependia do Presidente da Câmara. A Câmara não tinha funções para ir censurar jornais. Mas naquilo que estava no papel dele de tentar dar margem, tentar dar um certo apoio, mesmo dissimulado, às coisas que iam acontecer na Terra, ele fez isso. Portanto, foi, digamos que esse Presidente da Câmara já estava de alguma forma a anunciar a mudança que ia existir. Ele já tinha a certeza que isto não podia ficar assim, que o país tinha que mudar. A Europa toda era democrática, só Portugal, a Grécia e a Espanha é que tinham ditaduras, e que isto estava a prazo, que não podia acontecer. Portanto, ele foi um homem que teve visão. Pensou: bom, eu vou ter que conviver com os tempos que aí vêm. E ele, de alguma forma, participou e colaborou com a oposição, digamos assim, em algumas, pelo menos sendo pacífico para essas pessoas. É engraçado que antes do 25 de Abril, não sei se tu te lembras do Centro de Juventude, em Torres Novas havia um Centro de Juventude. Vocês não imaginam que era o Centro de Juventude, era mesmo uma coisa fantástica. Mais nenhuma terra tinha, acho eu, não vou falar de Centro de Juventude. Houve nas Caldas. Foi uma experiência que foi em 2 ou 3 sítios. Em Torres Novas, o Centro de Juventude era uma coisa fabulosa.
Eu, graças ao Centro de Juventude, com 13 anos, fui para Lisboa fazer um curso de turismo e intérprete. Tive 3 dias num hotel lá grande, com tudo pago, ia ter aulas de guia, não sei o quê, mas havia teatro, havia música, havia a espeleologia, havia biblioteca, havia um clube de jornalismo, havia um clube de rádio, havia Campismo. tudo o que vocês possam imaginar. Fotografia, fazer fotografia, cinema. De atividade. Em instalações. Instrumentos musicais para conjuntos musicais. Onde nós podíamos entrar, estar lá, passar a tarde, passar o dia, o fim de semana, à noite, aquilo tinha um bar, tinha jogos, nós tínhamos acesso àquilo tudo. Agora vocês, imaginem, não têm para onde ir. Ok, vamos ali ao Centro de Juventude. E vocês chegavam a um sítio perfeitamente aberto, não precisavam pagar nada, não precisavam pagar cota, tinham ali sítios e espaços onde podiam estar e onde podiam dedicar-se, se quiserem, a uma atividade com alguma regularidade. Aquela que mais gostassem, porque aquilo havia de tudo. Uma coisa incrível. É do tempo dele, isto antes do 25 de Abril. O regime. Foi uma forma do regime. Antes do 25 de Abril. Uma experiência do regime, tentar conter. Eu fui lá, não sei se tu frequentaste muito. Explosão juvenil. Eu frequentei muito aquilo. Também um bocadinho. Frequentei um bocado, mas éramos miúdos, não é? Havia lá mais velhos que aproveitavam mais, mas eu fui lá bastante. Nunca ouvi falar de política, nem nunca, embora na minha geração, no meu meio, o pessoal já soubesse mais do que eu via e à nossa maneira procurássemos participar naquela oposição que se fazia, não é? Aliás, a maioria dos frequentadores eram contra o regime, para não dizer todos. A ironia era essa. Carlos Moura. Já era do Partido Comunista. Onde é que eu aprendi o grande lá antes do 25 de Abril? Mas isto é só para dizer, também em relação àquilo que está a dizer, que apesar de tudo nós sabemos muito mais do que era expectável. Alguns. Claro, alguns tinham acesso e conversávamos e havia alguns empurrões. Mas tu estavas a dizer, e é verdade, eles têm muita dificuldade em compreender, é que só o facto de realizar uma coisa qualquer como coisa mais insignificante era uma provocação ao regime, em termos de. Não era uma provocação, podia ser uma provocação política. Portanto, a realização de uma exposição de pintura banal era um acontecimento para nós extremamente importante. Não iam ocorrer milhares de pessoas, mas as pessoas que iam eram pessoas que tinham a consciência de que estavam a fruir das coisas, que era importante ir a estas coisas, estar nelas. Isso era muito importante. Participar. Juntar-se, falar. Exatamente. O que era importante era estar, participar, mostrar-se, falar com os outros, discutir estas coisas. E não necessariamente a política, mas a arte, tu viste, tu leste, tu soubeste, tu não sei o quê. Isso era nesse sentido. Desculpa lá, não quis. Era só aos Zip. O Fidelis também foi aos Zip. Era assim uma coisa que tinha, embora o próprio Fidelis tivesse lá as suas tritas, não é? Com a saída do Cardoso,